O território da Fazenda Britânia, ele integra a região oeste do Paraná e ele tem sua origem já no início do século passado. Este território foi adquirido por um grupo de empreendedores gaúchos dentro de um projeto colonizador. Esta empresa foi denominada de Industrial Madeireira e Colonizadora Rio Paraná, mais conhecida por Maripá. Esta empresa se propôs a medição de todo este território em pequenas propriedades, com acesso à água e acesso às estradas. Essa estrutura de acesso às estradas, a colonizadora se propôs e ofereceu. Esse foi um critério importante durante a medição das terras. O território foi medido, então, em torno de mais de 11 mil colônias, de 10 a 15 alqueires paulistas. Então, durante a primeira década da colonização, as terras foram oferecidas às cidades, a moradores do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Aqui na região oeste é um encontro de duas frentes migratórias. Nós temos, e é bem interessante isso, uma diferença entre o município de Toledo e o município de Assis. Que Toledo, nós temos a presença da frente sulista que vem do Rio Grande do Sul. E o município de Assis, que é aqui vizinho nosso, é a frente nortista, que é assim denominada, que veio o pessoal do norte do Brasil, veio de São Paulo e de Minas Gerais ocupar e colonizar esse local. Toledo tem uma característica muito peculiar. Aqui nós temos uma grande concentração de imigrantes italianos e mais imigrantes alemães, até pela a característica e como que se deu todo o processo que a Maripá fez a divulgação, principalmente na região sul do país. O que nós não conseguimos verificar durante esse processo de ocupação, aqui em Toledo especificamente, se houve conflitos nesse espaço, mas sabemos da existência de indígenas, e isso há os viajantes que comprovam que tinha presença indígena, a presença dos paraguaios e dos argentinos na obragem. As relações de conflito em relação à posse da terra entre a companhia colonizadora e a população nativa e com esses outros sujeitos que estavam explorando, essa é uma parte que ainda precisa ser pesquisado e desenvolvido, mas não tem documentação ou registro. Mas se você pegar os relatórios de província, os relatos de viajante e as cartografias, você vê toda essa presença da ocupação. Mas a comprovação do conflito, e sim, aqui em Toledo não há, nessa parte da Maripá, mas das outras companhias colonizadoras tem processos criminais, tem várias memórias, principalmente em monografias, dissertações e teses, que retratam esse conflito com os demais sujeitos, tanto com a população nativa, como também entre colonos e poceiros. A única terra que era legitimada, que não tinha conflito, não tinha problema de documento, era só a Maripá. Colonizadora Rio Paraná, que é a Maripá. O resto era tudo da União, governo, o tempo era grilo, era bandidagem, era a base, a maioria da região aqui, Roda, Cascavel, aqui a região de Toledo, aqui também, perto aqui também. Existia aquela base do 44, né? O finado pai, porque lá, por exemplo, é que nem aqui hoje era. Você comprar hoje aqui 5 arqueiros de terra, não tem dinheiro que aguenta, né? E lá era assim. Então, quando a Maripá abriu aqui, imagina você, abriu com 5 mil reais a colônia de terra de 10 arqueiros. O pai comprou 110 arqueiros por 110 mil. Hoje, pelo amor de Deus, Cascavel, quando nós passamos lá, eram umas casinhas assim, aquela estradinha, cavalo encostado assim, com uma carabina pendurada lá. É assim, Cascavel. Se te oferecesse uma quadra em Cascavel de graça, ninguém queria. Deus o livre, né? Porque era tudo embrulhado em banditismo, jagunço. Você vê Cascavel, Terra Roxa, Guaíra, Santa Helena, toda aquela região ali, de São Pedro de Iguaçu para lá,
era só rolo e jagunço. Agora, a fazenda Maripá, que pegava de Bom Princípio a Porto Mendes, era legal. Finado Vilibarto, o cara comprava, recebia a escritura registrada e ninguém invadia, dentro desse giro aqui, né? Mas fora disso, menino... Ainda é importante esse encontro, esse reencontro dessas pessoas para um diálogo em um momento de sempre revisar a história e ouvir novos pontos de vista, né, sobre o desenvolvimento da nossa região. Que era uma coisa que o pai dizia: acredite, isso aqui vai ser uma grande cidade. Ele dizia, uma grande coisa, sabe? Então eu acho que quando eu fui convidada para trabalhar no Museu Histórico, organizar, que nós tínhamos que entrevistar todos os pioneiros que a gente conseguisse. Porque é a voz de cada um que faz a história de Toledo. Eu acho que eles merecem nome de ruas, de logradoras, porque eles foram muito corajosos. De junho de 51, mas foi o mês de junho de 51 que nós chegamos aqui em Toledo. Naquele tempo não era que nem hoje, beleza, passa ônibus na frente da casa. Naquele tempo era mato e mais mato. E nós fomos morar em 51, onde que é a PUC hoje. O pioneiro ia de volta, vendeu o sítio lá, para depois voltar para morar, né? Mas não tinha casa para morar. Tinha mato. E daí então inventaram assim, a Maripá fez uma república, ali no Xaxim, ali, no Quebra-Mora ali. Tinha uma pranagem, tinha uma casa, uma meia água assim, de 4 metros, mas dava uns 30, 40 metros de comprimento. Quando o pioneiro vinha com a mudança, não tinha onde morar, aí ficava uns dias ali, morava ali naquela república. E depois ia cortar o seu matinho, lá cortar um pedaço, fazia a sua casinha, daí ia invadir o mato. Viemos de Caçador, Santa Catarina. Viemos em 4 dias de viagem, com equipamento para trabalhar com montagem de uma serraria aqui em Toledo. A surpresa foi que nós chegamos aqui, encontramos o quê? Mato, 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 mato. E uns homens desmatando, fazendo as derrubadas para o início da colonização do povoado. Então, encontramos aqui 5 casinhas em construção, um pequeno hotelzinho, um restaurante, e vendo toda aquela situação, aquele desmatamento, aquele pessoal trabalhando, fumaça, mosquito à vontade, né? Que isso era normal. Era um trabalho que não tinha explicação. Como é que poderia ter tanta coisa numa derrubada de mato? E daí meu pai desceu lá por Rio Grande de Novo, e daí ele disse, você sobe com o tal de Casarim para tocar o Empório, Toledo. E ali era alimento, essas coisas para os paraguaios que vinham do mato, então tinha onde fazer compra. Daí eu ajudava lá a fazer pacote e tudo, essas coisas. E dali, então, depois de lá, 48, 49, a Maripá comprou a gleba, tudo aqui. Era uns 4, 5 sócios. Daí eles compraram tudo a gleba aqui, daí começaram
mecanizar elas, tudo, abrir as ruas. A primeira rua que abriram foi a Maripá. E as primeiras casas eram ali onde ali perto das Irmãs. E dali o padre Patuí, tinha muita gente que vinha ali, e eles começaram a voltar, não, vamos fazer o quê nesse mato aí? Daí o padre Patuí, então, conversava os caras para, não, aqui vai ser bom e tudo. Então, os colonos ficavam. Aí, então, quando a Maripá pegou, abria tudo as estradas para os colonos que mediram tudo as terras, né? Daí abriram a estrada até o Porto Britânia. E daí, então, eles levavam toda a madeira para Porto Britânia. E tinha muito pinheiro aqui. Ali ali para o Esperafico, por aí, a Maripá tinha 6 serrarias. E a primeira foi aquela lá embaixo da Vila Pioneira. Então eles botaram aquela serraria para cortar a madeira, para fazer as casas, né? Essa região aqui era muito bonita porque era coberta de araucária, que era um tapete. Se voava, nos primeiros anos tinha eu acho que um subsídio de aviação, que custava mais barato de avião para ir para o sul do que de ônibus. Eu voava, olhava de cima para baixo, o avião voava abaixo, era um tapete de copa de pinheiro. E pelo baile que aquilo se estrovava uma com a outra também, né? Aí quando eu vi que não tinha pedra, não tinha muro, nada, digo, é por aqui que ficamos, né? Nós entramos nesse matão aqui que não tinha nada aqui, né? Era assim um sertão, né? Coberto de matas, não tinha aquela Toledo, em 1948, o que tinha em Toledo? Não tinha nada, né? Fomos abrir, abrir estrada, né, para sair. Então se reunimos os vizinhos que não tinha nem estrada para chegar com as mudanças, né? Daí foi reunido uns 7, 8 e todo mundo ajudou a fazer a estrada. E aí no meio disso aí tinha onde você colocou a maior parte, tinha um que ia ficar uns 4 quilômetros para baixo. E daí ele estava sozinho para fazer a estrada, não podia. Daí ele pegou e fez uma canoa, tinha um rio, cortou as madeiras que estavam por cima e acabou de levar a mudança com a canoa até no local dele, né? Então foi muito difícil, né? Na realidade não foi nada fácil, viu? Daí nós viemos em bastante turma, assim, com caminhão, né? Aí choveu bastante. Aí não subia os muros que tinha, né? Aí o pessoal que estava na mudança tinha de puxar o caminhão, né? Daí demorou 18 dias para nós vir aqui em Toledo. Aí tinha galinha, tinha porco, tinha vaca, nós trouxemos de lá, né, e tudo. E quando eu tinha 12 aninhos eu vim para cá. Mas foi sofrida, porque a estrada do Rio Grande para cá era no meio do mato ainda, né? Nós entolemos, andemos trechos a pé, na frente do caminhão que entolava, chovia, era frio. Do Rio Grande até aqui, nós saímos do Rio Grande o dia 7 de abril, de manhã. Chegamos dia 3 de abril, de manhã. Chegamos aqui o dia 7 na entrada do sol, Vila Nova. E lá nós entolemos na viagem, paremos no rio, não me lembro mais se foi o Iguaçu ou foi outro. Era só a remo, atravessava a balsa com a remo. Tive que subir bastante para o rio acima. E depois o rio era alto, fomos para baixo, quase caímos numa queda lá embaixo com a balsa. Não foi fácil, não. A República lá não tinha telha em cima da casinha, não tinha porta, não tinha janela, não tinha grau para entrar. Foi enrolado um roliço, uma torinha do mato, para poder entrar. Então o sogro veio para cá, né? Com uma picareta lá que estava querendo vender, né? E daí ele encostou aqui, né? Daí ele requereu 11 colônias, porque tinha 11 filhos, não? Um para cada um, não? E daí tinha o que fazer. Lá não tinha mais, tinha muitos lá que estão lá em cima de 2, 3 alqueires, e vai ser o quê, né? Então viemos para cá, né? Para ficar mais tranquilo. Nós entramos ali, né? Fizemos um paraco lá de 4 postes
E daí cobrimos com folha de coqueiro, tinha muito coqueiro, não? Daí cortamos coqueiro e fizemos telhado. E depois cortamos os coqueiros no meio e fechamos as paredes, né? E depois o piso também, era chão batido. Vimos um pouco de pau de arara, um pouco de ônibus, de trem. Você sabe, vemos no trem, se chama Maria Fumaça. E Maria Fumaça aí, tu fica, já tá indo. E nós saímos correndo, fiquemos 15 dias na estrada. Cada velocidade ela tinha parado, carregar e sair aí. Fiquemos 15 dias. Hoje você pega o avião. E daí fizemos uma casinha coberta de folha de coqueiro, debaixo do mato, chão batido, acabei, não tinha outra coisa. Aí moramos ali uns 6, 7 meses ali, fizemos cortar um mato, plantamos milho, plantamos um feijão para comer, né? E daí depois fizemos uma casinha de madeira. Não tinha banheiro, não tinha nada, se virar no mato. Eu disse, ia tomar banho, cada mês, 2 meses, ia tomar banho. Hoje toma 2 vezes por dia, 3, mas também não tinha, água fria ainda. Tomava no rio, lá no mato. As mulheres também, fazer como? E aonde? Nós vamos para o Garapuava, que aqui no Piquiri não passava ninguém, porque ali o Cruzeiro do Oeste era perigoso, se matava. E nós veio para lá, e acampemos ali, o campo só estava só o chão, não tinha nada, só jogar futebol. E não tinha água, nós pegava água ali no Luiz, que tinha carpinteiro. Só tinha aquele morador e o mais só o empório lá embaixo. Pouquinha gente em Toledo, que é difícil. Eu tinha andado de bicicleta, esse sertãozão velho aí, só tinha mato e jagunço, para comprar o palmito. Comprar desse pessoal que vinha de Rio Grande do Sul, comprava em Rondon, tem um senhor lá que comprou muito palmito lá do Sul para mim. O pessoal vem do Sul, para Rondon, 10 de maio. Aí então o Alfredo Vaz comprava o palmito para deles, ia para Rio Grande do Sul, comprava e vendia para mim. E eu tinha a turma, era 10, 12 rapazes que ia completa fazer a carga, todo dia fazia a carga de palmito. Fazia a carga e vinham entregar para o Valdomiro aqui a carga de palmito. Esses palmitos era a Argentina que comprava, a Argentina era o comprador, que comprava as madeiras aqui da Maripá. Quando eu cheguei, eu fui comprar uma madeira, eles não quiseram vender porque eles passaram tudo para a Argentina, a Maripá, né? E esse palmito ia para a Argentina e da Argentina ia para a Alemanha. Nós instalamos numa república. Quando a gente chegou ali, o pai construiu uma república comunitária, né? E daí a gente instalou lá. Depois de um tempo, meu pai construiu um hotel. Que a gente morou lá um tempo, foi derrubado o mato, tudo direitinho para poder construir, né? Tinha muito paraguaio, eles faziam. E depois de um tempo o pai vendeu, era ali no Belenzer, construímos lá na Avenida Maripá, outro hotel. Depois a família cansou, né? O pai desistiu, daí vendeu também. O pessoal que trabalhava puxando torra ali para o Porto Britânia, se hospedavam ali, né? Sempre estava cheio o hotel. Quando a gente veio aqui para Toledo, só tinha 3, 4 casas. Tinha uma serraria, aí o meu pai, a gente veio numa carroça, a gente demorou 5, 6 dias para vir. Era puro mato nas estradas. Aí o meu pai fazia fogo, né, em roda da carroça para as onças não pegar nós. Porque a gente dormia em roda da carroça, né? Me convidou para vir, só com ele aqui tinha uma porção de Paraguai já. Depois encheu mais de 150 Paraguai que trabalhavam aqui no mato. Roçar, derrubar madeira, roçar, fazer roça, derrubada. Ninguém não pensava que ia ficar assim em Toledo, né? Que era puro mato, erval e pinhal, que tinha mãe. Parece mentira hoje em dia, né?
No começo era feroz, né? Porque trabalhava no mato e como que vai fazer comida, né? Aí era sofrimento no mato no começo, né? Tem que enfrentar tanta coisa que não era para enfrentar, não é? Eu me tornei, acho que o primeiro balconista aqui da cidade. Cidade não, do pequeno povoado que estava se fazendo. Né? E foi continuando, vindo para cá, vindo para lá, trabalha. O armazém cresceu, a população foi crescendo, o pessoal trabalhando, foi crescendo, abrindo ruas, construindo casa. E a gente ia convivendo com aquilo. E a vida aqui em Toledo era uma vida normal, de cidadezinha pequena, né? Quando nós chegamos não tinha luz, não tinha nada, essas coisas. As mercadorias todas, a maioria delas vinha da Argentina, né? Porque Toledo está ligado com o Porto Britânia. E o pessoal então que levava as madeiras lá para a Argentina, na volta eles traziam farinha, querosene, o sal, as roupas, tecido, essas coisas, traziam tudo aqui, deixavam no Porto Britânia e todo mundo daqui se abastecia por lá, pelo Porto Britânia, sabe? Então, quando às vezes o Rio Paraná enchia e não vinha, nós ficávamos tudo sem farinha de trigo, tinha que comer pão de milho. A vida era essa, comer de cidade é assim mesmo, né? E logo ali, perto do Linda Parque Hotel, tinha uma tribo de índios Guarani, onde eles chegaram assim, chegou no armazém, chegou assim, vai para Chepá. Eu fiquei olhando, o que é isso? Fiquei assim, vai para Chepá, o que é isso? Aí tinha um outro Guarani, quer dizer, perguntou como é que vai. Ah, tá. Aí comecei a entender, tudo bem. E como é que eu vou agradecer? Por entender. Isso em Guarani. Aí eu comecei também a seguir a linguagem deles, né? Tinha muito Paraguai, bastante. Inclusive tinha uns Paraguai que vieram morar na casa do meu pai, mas eles eram gente boa. A minha mãe tinha assim, chiqueirão lá, tudo, e eles ajudavam muito, sabe? Ali na Vila Brasil não existia Vila Brasil. A Vila Brasil que eu falo é pioneira. Depois, quando abriu ali, colocaram o nome de Vila Brasil. Hoje se chama Pioneira, né? Mas era só a Rua Maripá. Ali tinha do rio para lá, tinha muito casebre, sabe? E tinha Paraguai. Quase todos eram bailinhos, sabe? Que fazia aqueles bailinhos de casinhas ali. Fazia nas casas mesmo, aqueles bailinhos, e a briga corria solta. Depois que eles estavam com a cara bem cheia. Aí qualquer coisinha era briga. Tinha muito paraguaio que vinha aqui. Até, na realidade, eu tenho um amigo em Toledo, ele é falecido hoje, Lotário Bravo. Ele era um dos agrimensores da Maripá, né? Então, eu construí um sobradinho para ele e ele vinha lá e contava todas as histórias da época, né? Então, os picadeiros dele eram paraguai todos. Os que brigavam lá no mato, né? Brigavam na foice lá e se matavam. E ele mesmo pegava, daí se reunia lá e fazia uma cova, cortava uns taquaruçu e botava por cima e fechava, né? Pessoas, não tinha nem documento na época, era feito até isso aí, ó. Enterrava lá no mato de qualquer jeito. Não, isso era por tudo. Onde é que eles achavam um trabalho, eles iam trabalhar. E trabalhavam. Eles trabalhavam bem, os paraguaios. Precisava do recurso, então os paraguaios eram pessoas de confiança ali, porque eles procuravam fazer as coisas certas. Aí no lago, aquele lago que hoje é o lago de Ibaimbar, era um tremendo um banhadão, acho que tinha uns 10 alqueires mais ou menos, tudo banhado, água, e cercado de pinheiros, a árvore tudo em roda. Esse mesmo chefe da Guarani, tal de Cabreira, me convidou para conhecer lá, ver os pássaros lá, bicho que via lá. Ai, vamos lá. E era para subir lá, tudo mato, né? Tinha que subir. Fomos lá visitar lá um domingo lá. Chegamos lá, tá aquele passarinho, bicho, voando por cima daquele banhado, pássaro. Vamos subir aqui nós. Você vai ver, daqui um pouco começa a aparecer os bichos, tomar água, tomar banho. Tá? Então lá apareceu anta, jaguatirica, paca, veado,
precisava ver o que apareceu para tomar banho na água. Se tomava aquele banho, porco do mato, então tinha muito pinheiro, muito pinhão na região ali, era aquele barulhão danado. Eu fiquei admirado, tudo isso aí. Aí também caçar aqui, você pode escolher, diz ele. Falava assim, né? Flecha. Não, deixa pra lá, eu não vou estar carregando bicho aí, não. E o armazém foi crescendo, foi andando, até que construíram o Empório Toledo Limitado. Era só o Empório e mais era a única casa comercial de Toledo. Ali onde tem a Pernambucana hoje, né? Ali era uma loja por nome de Empório, né? Isso não tinha era só a estrada, buracos de água, né? Buraco cheio de água, né? As carroças de boi. Tinha, na frente ali, eu lembro até hoje, né? Tinha um pé de cinnamon bem grande, né? E tudo que vinha do mato, algum que vinha de cavalo, amarrava os cavalos brigavam ali, né? Bem primitivo. Isso logo para cima da catedral ali, tinha roça de milho. Então, não tenho muita lembrança, porque eu era meio criança na época, né? Mas é isso aí, eu lembro dessas coisas, né? Uns já criaram galinha, tinha galinha para vender ovos e desse jeito, né? Faziam manteiga, vender queijo. Isso era um salva-vida. Às vezes, então, como que tinha a Maripá, eles tinham os caminhões que levavam madeira em Guaíra. Em Mendes, era nem Guaíra. Em Mendes, então, eles traziam as coisas de lá, traziam açúcar, trazia coisa da Argentina, trazia para cá. Então a gente, quando que ele sempre parava ali na Nova Concórdia, que tinha um botequim lá, então a gente comprava as coisas dele. Comprava o que podia comprar. Então, não era abundância de hoje, não. Nos domingos, para passar o tempo e comer umas frutinhas, nós íamos no mato. Só que nós tínhamos que ir sempre com o irmão junto ou com meu pai junto. Com o facão, com a espingarda, porque tinha muita cobra. A oncinha também estava. Era meio os cachorros e caçada no meio do mato, não. Era meio divertimento, não. Fazia selva e quando o bicho vinha comer, eu fazia na árvore, assim, um lugar para sentar. Aí eu esperava lá, até que o bicho veio lá. Se brigava, né, porque todo tinha espingarda nas casas, né? Se aparecia uma corrida, as mulheres pegavam a espingarda e ia matar o bicho lá. Então, era desse jeito. Tem bastante história disso aí, né? Das pessoas, né? Sobrevivência, né? Mas era sobrevivência, né? Matava muita paca, né? Fazia serva, matava paca e veado, né? Esse pardo, anta também, até anta. Comia aquilo, parece um burro, né? Aquele bicho, né? Mas naquela época comia até carne de anta, né? Fazia charque, né? Porque não tinha geladeira, não tinha nada, era tudo no sal. A maior parte se repartia com esses vizinhos as carnes quando matavam um bicho grande e cada um guardava do jeito dele daí, né? Que era difícil até para isso aí, não tinha geladeira, era tudo salgado e secado, né? Quando nós tínhamos cachorro de caça, né? Aí eles iam para a roça, iam para o mato, os pardos vinham dentro da casa nossa, né? Aí nós pegamos um dia um bardo, né? Tinha bastante caça. Tinha cutia, tinha paca, tinha de tudo, né? E fomos se alimentando com aquela carne, né? Até que nós tínhamos os nossos porquinhos para carnear, né? Daí vinha meu completo, assim, de um mato de Ubaro, que eu derrubei pro meu pai. Daí tinha uma capoeira, assim, nova, né? O mato cresceu de novo. Aí eu vim com pressa para atravessar, pisei em cima de uma coisa mole, assim. Eu pisei uma cobra, pulei lá na frente. Que nada. A cobra estava esticada no carreiro, mordeu na perna ali. E daí, voltar para trás. Vai lá no mato, eu morei no mato. Aí voltei para trás, aí falei com meu pai lá, tinha um agregado lá, tinha 2 rapazotes, uma família lá. Então eu disse pro pai, matei a cobra ainda, passei uma vara, matei, botei nas costas, para levar para o médico para ver que cobra que era. Para dar o remédio, para aplicar o remédio, né? É assim, é um jacuçu. É a comida assim. Então a pessoa sentia uma dorzinha de dente, o dente são, ia lá e ela arrancava tudo, né? Então eu mesmo tirei com 16, 17 anos, tirei meus dentes tudo de cima, eu tenho prótese, né? Então eram uns assassinos, não era dentista. Portanto dava anestesia, ele dava uma gravata no pescoço do cara para pegar o cara, não podia espremer ali que ele não soltava, viu? Era terrível o negócio, viu?
Então eu tenho um irmão que tem trauma até hoje de dentista por causa disso aí. Naquela época era primitiva mesmo, o negócio era até o dentista, era feito a facão. Naquela época não tinha médico, não tinha escola, não tinha nada aqui, né? Aí depois que chegou o doutor Ernesto da Lolho, né? Não tinha hospital, daí ele montou o hospital numa casa. Ele tinha aqui nas casas, né? Atender as pessoas, porque ele não tinha lugar ainda no hospital, né? Para deixar as pessoas acamadas, né? Então foi bastante sofrido, né? Porque a água a gente puxava no balde, tinha que deixar posar o barro embaixo e em cima usar para lavar roupa. Foi difícil, mas não lembro daquele tempo, não lembro. Tudo passa, né? Muita poeira, muita sujeira, mas tudo passa. Tudo estrada de chão. E de Cascavel para cá não vinha também. Quando tinha que trazer o mantimento de lá, só quando tinha sol, senão os caminhões não entravam em Toledo. Era muito, muito sofrido ali. Depois que a Maripá pegou, então dali sim, ela começou a abrir todas as ruas com as máquinas, né? Que antes as ruas não tinha máquina nenhuma ali. E a Maripá sim, ela veio com trator, com patrola, tudo. Aí a cidade ficou bonita, mas era só aquele cantinho ali embaixo. Para cima, ali da Pernambucana para cima, aqui não tinha nada. Ali onde meu pai montou o hotel era tudo mato. Tira o barro ali para botar o hotel. E para cá também era tudo mato. Era uma semana cada casa fazia. E era coberta com tabuinha. Então do pinheiro, eles cortavam tanto assim, né? Dali lascava toda a coisa para cobrir. Que naquele tempo não tinha telha, não tinha nada. E ainda o padre, aquele depois começou a igreja, ali sim, ele começou a segurar a turma aqui, né? E aquele padre era brabo, Patuí. Então ali ele ajudou muito o Toledo. E aí depois que o Vili ali, que eu falei, Vili era um senhor do administrador. Olha, o que esse homem fez aqui dentro tá louco. Foi uma pena ele ter morrido. Ele era um homem assim que tinha visão na frente. Meu pai chegou em março de 1949 e nós viemos dia 15 de agosto de 1950 para cá. A mãe, um cunhado dela, cunhado do meu pai, o Júlio Gerton de Azevedo Bastian, que nos trouxe até a Foz e o pai foi nos buscar em Foz. Levamos quase um dia para chegar aqui. E o pai tinha pintado para a mãe, a diva, que a casa estava uma maravilha, que estava pronta. Só que ainda faltavam algumas janelas e umas portas na casa. No meio não tinha nada, só tinha a casa na outra quadra ali com a Rua Independência e a Avenida Maripá, a casa do seu Carlos Becker, que a família já morava aqui, eles chegaram antes. Mas a visão de uma criança é uma coisa, né? E de um adulto é outra, né? A minha mãe se surpreendeu que era muito mato, né? Ficou um pouco assim assustada, mas ela veio porque ela quis e ela disse que viria para acompanhar o pai. Aí de tardezinha, quando nós chegamos, a dona Ida Becker, mulher do seu Becker, que também tinha 4 filhos, mandou uma jarra de leite para ela ter leite para dar para nós. Porque onde é que ia comprar? Aqui não tinha nada. Aqui em cima tinha a nossa casa, que era ali, e lá na outra quadra do seu Becker. Lá embaixo era uma incipiente vila. E essa rua aqui, a Bento Munhoz, eles tinham passado o trator aqui todo no pátio e deixaram as árvores todas ali, onde seria a Bento Munhoz da Rocha, a rua, né? Então e puseram fogo para queimar o que tinham derrubado, né? Como as casas aqui no início eram cobertas de tabuinhas, encheram tambores com água e uma caminhonete ficou aqui na frente de casa
caso alguma fagulha fosse no telhado da casa, porque era madeira, né? Poderia queimar tudo. Então a gente ficou com aquela impressão assim meio violenta, né? Porque nós viemos de Porto Alegre para cá. Ele falava bastante do Vilibate, ali daqui de Toledo, mas ele se admirava a coragem, a força e o ânimo que eles tinham para trabalhar, para enfrentar isso. No meio do sertão, com bota no pé, bombachinha, casaco fechado, porque o mosquito tomava conta. Ah, era um pai. Para mim era um pai. A gente trabalhava na casa dele, de doméstica. Ele era um homem quieto, ele quase não conversava com ninguém. Mas era muito boa pessoa. Os dois, ela também. Ela parecia uma mãe pra gente. Dona Diva, a esposa dele, era muito querida. O Vilibarte também era um alemão muito responsável, porque eles compraram essa gleba Maripá em 3 de Porto Alegre, né? Que compraram. O Vilibarte era um cara bom. Falou pro finado pai, mas pegue 200, 300 arqueiros e me pague quanto você puder. Mas o finado pai tinha medo de dívida, coitado, né? Sabe, aqueles gringos, certo, né? Não, vendeu as terrinhas lá embaixo e pagou 110 e nós ficamos no mato, né? Aqui era plantado, no começo dos anos, era plantado só milho, mandioca. Soja era só para fazer, se colhia um pouco de soja, para fazer lavagem para os porcos. Que naquele tempo não existia ração. Eu mesmo criava porco solto, porco alongado. Aí enxiqueirava, quando engordava, uma parte pisava com um jolo ou com um quebradorzinho para fazer a mandioca. Então se dava mandioca e a soja era só para fazer lavagem. A entrada de Toledo era só Maripá. Não existia outra entrada de Toledo, né? Era Maripá e daí ali na ponte, eu tinha comentado com você, né? Tinha um ferro que eles controlavam os caminhoneiros e as pessoas que chegavam aqui. Então tinha um fiscal ali que fiscalizava isso aí, né? Então a entrada era só ali, né? Daí meu tio, era o tio Antônio, ele era o mais velho de 8 irmãos. Ele estava aqui em Toledo, eu não sabia. Aí eu fiquei uns dias no hotel, meu tio que me mandou conhecer Toledo, ele me deu um bilhetinho, tu vai conhecer uma loja lá, Ivo Welter. Ele me recebeu na porta, ele era assim, uma pessoa que recebia as pessoas na porta, já na entrada. Tá bem, vai uns dias depois tu volta aqui. Tá, depois de uns dias eu voltei para lá, daí ele falou, pode ficar aqui e trabalhar com nós. Era 53, fiquei lá até 92. E quando eu fui caminhoneiro, daí uma viagem, eu peguei em Curitiba cigarro, farinha de trigo, cerveja e açúcar. E na volta, quando cheguei em Cascavel, começou a levantar o tempo e quando entrei na estrada de Cascavel para Toledo, peguei chuva. E quando cheguei aqui no topo do Rio Toledo, encorrentado, não subi. O caminhão não subiu. Aí nisso veio um senhor lá, era cedo de manhã, pelas 8h30, veio um senhor caminhando a pé, né? Daí perguntei, onde é que você vai? Digo, vou na loja do Ivo comprar umas mercadorias minhas. Digo, fala para ele que eu estou aqui embaixo e não consigo subir. Que ele tinha um jipe já, né? Que ele venha de jipe me rebocar. Daí engatemos o jipe e daí consigo subir. Quando encostei na loja, chuva, deu chuva. E logo depois encostou o Dr. Ernesto, ele era prefeito já, com uma perua Ford. Daí ele perguntou, o que é que vem nesse caminhão? Aí o Ivo falou, cigarro. E aí o Ivo só falou, Bervino, te esconda que você vai preso, que você estragou toda a estrada. Mas fiz valeta fundas, né, de uns 40 centímetros as valetas da subida do Rio Toledo, era tudo chão, né. Daí ele, toma, faz o seguinte, me tira um pacote de cigarro debaixo da lona. Você vê o que é o vício, né. Daí eles tiveram que abrir o caminhão, a lona e tirar um cigarro Hollywood. Logo depois veio um moreno lá, chamado Manuel.
de serviço vivo, o seu Willy Bart mandou buscar uma carteira de cigarro, soube que veio o cigarro. Mandou dinheiro? Não, então não leva. Teve que, daí ele voltou, veio com dinheiro buscar o cigarro. Você veja o que é o vício, né? O Ivo não vendia nada fiado, meu irmão. Ele tinha uma placa, fiado só amanhã. É difícil aquele tempo, mas é melhor para viver, não é? Que não tinha nada de se preocupar. Só trabalhar e comer e assim vai. E hoje em dia não. Hoje em dia nem o salário não chega para a gente viver, não é? Desenvolveu aqui uma agricultura de subsistência, onde os produtores produziam praticamente tudo o que precisavam dentro da sua propriedade, né? E a colonizadora se propôs a adquirir o excedente, né, dessa produção, e com isso a agricultura de subsistência ela seguiu firme até os anos 60, 70, até a chegada da mecanização agrícola. Eles vinham para o meio do mato, faziam uma barraca, um rancho, derrubavam um pouco de mato e depois é que traziam a família, os filhos, né? E eu acho que as mulheres deviam se assustar muito. Porque tinha muita cobra, tinha muito bicho, muito pernilongo, borrachudo. Foi sofrido. Ele era o nosso pai, era ótimo, né? Era enérgico, exigia, assim, boas notas, exigia que a gente conversasse com todo mundo, que se desse com todo mundo. Tinha normas, sabe? Depois que a gente viu, pôde entender o que ele veio, ele e a mãe vieram fazer aqui. Porque se a mãe não tivesse vindo junto, ele não teria aguentado. Ela foi uma baita companheira. Uma baita mãe, uma baita companheira, fora de série. E ficou mais 50 anos conosco. Ela ficou viúva com 45 anos, pense bem, né? E tinha 55, né? Então, foi um baque muito grande para todas nós. Aí a nossa vida virou de perna para o ar. Eu vim de Santa Catarina, fui professora lá. E daí quando cheguei em Toledo, fui trabalhar na loja Ivo Welter. Eu não tinha nem idade para ser professora, mas eu sempre fui uma aluna dedicada, estudiosa. E então eles vieram me procurar. O Clécio disse, nossa, aqui está uma escola novinha em Folha, era o Moraes Rego, tinha recém-construído. E aí então a escola novinha aqui, precisando de professoras, e você aqui dando troquinhos, eu estava no caixa, né? Daí eu comecei a trabalhar como professora, estou aposentada como professora também, né? Fizemos muito trabalho aqui até Guaíra nós íamos, tempo que o Dr. Wilson colocou 2 professoras no Moraes Rego em meu lugar, porque eu tinha experiência e me conheciam vizinhos e tal. Ele disse, não, você vai ter que sair por esse interior para orientar os professores. Então eu comecei um serviço muito bonito, eu gostava. Nós íamos em todas as escolas de toda essa região, de Toledo para lá. Nós visitávamos escola por escola, dávamos as orientações, ensinávamos técnica de ensino, né? Porque era muito, muito carente mesmo. O trabalho que a gente realizou, eu sei o que nós fizemos e eu sempre me senti assim, realizada com isso, sabe? Assim que a gente foi criando, crescendo, aí depois desenvolvi, vim para a cidade para estudar fiarada, para dar estudo, porque pensei, sem estudo basta eu, né? Então ainda não tinha condições para estudar lá no sul, porque era muito longe, os colégios, aquela coisa toda, né?
Daí depois eu não aprendi, mas eles estudaram, desde 7 anos já eles estudaram, mas eu não. Portanto, eu não sei nem bem dizer, nem assinar nome, porque se criamos na roça, né? Que nem, por exemplo, a nossa família era uma família alemã que só falava alemão. E até tem um caso interessante. Com o tempo foi desenvolvendo a vila, foi crescendo um pouco a parte da agricultura, e o pessoal foi se estabelecendo, né? Aí vem a parte social, que é a necessidade de você fundar uma sociedade dentro daquela população, né? Aí veio a ideia da primeira escola. Então aí tinha italiano, polaco, alemão, mais, né? Só que se notou que se estabeleceu, por exemplo, um quisto, que eu chamo isso hoje de quisto. Só alemão, mais italiano e alemão. A escola, quando ela recebeu o primeiro professor, era alemão. Ele só falava alemão, falava um português muito mal. Então a escola toda girava em torno da língua alemã. Quatro Pontos cresceu mais um pouco, né? Rondon cresceu, Toledo cresceu, aí entrou a fiscalização, em cima da educação. E um dia apareceu um fiscal da prefeitura aqui de Toledo, não sei se já era a prefeitura ou não, mas era um município já estabelecido, mas apareceu um fiscal. Os alunos, nós éramos acho que uns 15 ou 16 alunos. O professor simplesmente virou e falou em alemão, né? Do kommt eine fiscal em alemão, falou assim, né? A gente assustou, mas o que será? Vão prender nós? O que você sabia disso, né? Aí um deles até perguntou, mas o que é um fiscal? Perguntou em alemão. Wer ist das, né? Quem é o cara, né? Você fica tenso na hora, todo moleque de 10, 12 anos ali, esperando, caramba, será que é a polícia que vai levar a gente? O que vai acontecer aqui? Ele simplesmente entrou, virou para a turma e falou assim, a partir de hoje, alemão está proibido. Né? E falou em português, claro, e falou em alemão também. Não se podia mais falar alemão. Né? Quer dizer, para quem não conhecia nada de português, você falava assim, alguma coisa de português, o professor também se dirigia a gente tudo em alemão, né? E isso aí foi um baque. Como é que nós vamos fazer agora? O que você fez? Então, meu pai, se fizer uma reunião na sociedade, vamos ter que chamar o pessoal que fala português, né? Vamos fazer a mistura, né? Vamos misturar os alunos. Porque só podia estudar, vamos dizer, praticamente quem era católico. O que influenciava ali tinha que ser católico, falar alemão, né? E eram umas exigências assim, bem que atrapalhavam a educação. Vim trazida pelos meus pais, né? A Concórdia do Oeste. Lá eu iniciei o período escolar, enquanto meus irmãos, os 3 mais velhos, que nós éramos em 5, pois nasceu mais uma toledana, eles ficaram internos no colégio, aqui no Incomar, no Colégio das Irmãs. E eu já iniciei lá, que daí para o meu período já havia professora, porque nós estudávamos numa sala multisseriada. A primeira série, segunda, terceira e a quarta. Enquanto a primeira ficava lá no tracejado, e no 1, 2, 3, a turminha lá do fundo tinha poesia, e aquilo me encantava. Naquele tempo, 4,5 km, 5 km, não sei bem exato a distância, era a pé, a gente se encontrava uma turminha que vinha, até que nós estávamos no colégio, nós estávamos 15, 20 colegas de moradores que tinha naquela região. Né? Ah, meu Deus! Se você fala em tabuada, eles escutam a professora Odila falar em tabuada, eles até hoje, quando me enxergam, né? Quando me enxergavam, e vem matemática, e vem a tabuada. Escola Reinaldo Arose, na Vila Brasil. Aquele tempo chamava Vila Brasil. Daí o prefeito não quis mais que chamasse Vila Brasil, porque parecia um desprezo, porque lá
os alunos eram tudo moreno, né? Até que não estranharam eu indo lá, que sou preta também, para ir daqui de Novo Sarandi e na linha Petrovski. O meu pai me levava com uma carroça de boi, tempo do Mazarope. Isto quando chovia, né? Mas antes disso, ele me levava de bicicleta, eu ia na garupa da bicicleta dele. Muita saudade de ser professora, que se eu poderia ser professora hoje, eu iria continuar. Lá, naquela época, a aula era individual. Tem algum menino que era bom de inteligência, passou 3 cartilhas num ano, que tinha boa inteligência. E daí passava, era aluno por aluno, não era classe 1, classe 2, essas coisas, era aluno por aluno que a professora. Foi ensinar a fazer uma coisa que ele fazia, ele já ia para frente, né? E quem não sabia ficava patinando, né? É o costume que daí quando chegam lá, 3, 4 vai para um lado, eles estão falando uma língua ali, 3, 4 vai para o outro lado, falam, eles a parte é outra língua, era assim, que você se isola para falar diferente do que os outros. Meu pai foi transferido da Coletoria Federal de Mantena, em Minas Gerais, para Cascavel. Chegando em Cascavel, ele procurou, primeiramente, as condições de educação e cultura, porque meu pai foi escritor e ele se preocupava muito com esse aspecto. Cascavel perdia para Toledo extraordinariamente. Então aqui viemos porque tinha um colégio La Salle já implantado, com grande fama de bom educandário, e tinha também o Colégio das Irmãs Imaculado Coração de Maria, também no mesmo nível. E papai gostou desse aspecto, comprou uma casa aqui e ficou durante um ano fazendo essa ida e vinda de Cascavel. Não, eu não estudei. Eu tinha 4 anos de aula lá no Brasil e era só. E depois com o meu comércio, que eu comecei a trabalhar, aí a gente aprendeu tudo. Primeiro eu tinha 2 anos em alemão, né? Daí foi proibido, né? E daí foi mais 4 anos em português, né? Daí a conversa ficava boa, né? Aonde a gente escrevia para aprender o ABC, era uma lousa era uma lousa de pedra, né? Onde você fazia os riscos com uma régua por cima e escrevia com outro lápis de pedra, né? O professor colocava lá na pedra, você tem que copiar o azinho lá acima dessa lousa, né? E depois por isso que não se tem memória dessas. E às vezes você ia para casa, né? Fazia a lição em casa e por um azar, quando você punha dentro da mala, ela em contato com outro papel, ela apagava, né? Não, o professor não queria saber, era vara no cara. A educação dentro da região era muito fraca, né? O que você podia buscar? Você não ia buscar um aluno que tinha colégio, que tinha ginásio. O máximo que você conseguia dentro assim da educação do município era talvez um 4º ano, né? Quando o aluno vinha então para o colégio, não, eu tenho até a 2ª no primário. Não dá. Eles não pegavam, né? Eu tenho até a 3ª série. Também não dá. Aqui é 4ª série para cima. E esse era o trabalho dos recrutadores, que eles escolhiam os colégios todos, né? Faziam a seleção dentro das escolas municipais, né? E pegavam os melhores, logicamente. Aí entra a parte familiar, né? Entra a parte religiosa, entrava a parte econômica. A gente só não entendia por que eles não recrutavam as mulheres na época. Isso era uma resposta seca.
não trabalhamos com mulher, é só homem. Porque ali o homem era o maioral na colônia, era o maioral para fazer força, era o maioral para fumar, né? Isso aí era toda assim uma pompa atrás do homem, né? do sexo masculino. A mulher fumar, pelo amor de Deus, viu? Era considerada, dizer assim, era rejeitada até pela sociedade, né? Hoje o La Salle é um colégio misto, né? E eu fico satisfeito de hoje, por exemplo, ver a mulher dentro desse trabalho todo, né? Que isso é um mérito dela. Na época foi meio difícil, porque quem tinha dinheiro para mandar os filhos estudar, mandava, né? E quem não tinha, é tipo hospital. Quem tinha dinheiro para ir para o hospital, e quem não tinha, fazer o quê? Não tinha o que fazer, né? Uns que, se não fosse o Campanholo, teve uns irmãos meus aí que não estaria aí hoje. Porque o meu pai ia lá, olha, eu não tenho dinheiro hoje para... Traz aqui, depois você vai trabalhar e vai vir aqui me pagar. Ele era assim, o Dr. Avelino Campanholo. Ele era uma pessoa muito... Ele era enérgica, mas é uma pessoa boa de coração. E mais tarde, né, o diretor da empresa, nós precisamos construir aqui uma tipografia. Para mim foi uma dificuldade tremenda, porque nunca tinha visto falar em tipografia, que para mim era um... Mas, com o tempo, né, eu fui achando que, pegando conhecimento, que me tornei empresário da própria tipografia em 1940, em 1950. Eu acabei negociando a impressora, onde que saiu a Sul Gráfica Limitada, editora. Te lembra, Maria, quando a luz era a motor? A motor. Lá embaixo, na Maripau, acho que era, na Maria. Bem, me lembro. Estava meio dentro da rua, assim, então ela ia só até as 10 horas da noite, no começo. Aí desligava até às 6 horas da manhã novamente, para não gastar muito óleo no motor, né? A primeira festa foi até o Padre Fatui que veio fazer para nós. Mas foi eu uma só. Depois, de vez em quando, a gente fazia sempre todos 2, 3 anos, conforme vinha o povo. Era o único padre que nós tínhamos. Ele que começou o seminário ali da coisa. Meu velho ajudou a derrubar mato lá para limpar o corpo. Era muito amigo ele. Ele era muito bom. Se, por exemplo, ele sabia que uma família precisasse dele, ele saía daqui, ia lá naquela família, dava assistência para a família. Era muito bom. Mas 10 de maio, porque o Miguel Teves, que era o nosso conhecido, né, lá do Rio Grande do Sul, que vendia as dera, ele daí vendeu para 10 de maio, porque 10 de maio só era para entrar católicos, nem uma família de outra religião. Então, a gente veio aqui e ficou aqui. A igreja naquela época foi construída com muita dificuldade também, uma primeira igreja. Aí, como se diz, eu fui um que batalhou bastante, pertencia à diretoria da igreja, com a comissão de finanças, aquela coisa toda. A igreja evangélica lá em cima foi demolida. Sim, aquela foi construída nova. E a outra era só de madeira, depois da católica não fizeram outra. Acontece que sim, caiu o estuque de cima, e daí eles tinham medo que caía em cima dos infiéis. Dos fiéis, dos fiéis. Aí, o padre rezou missa no lado, no galpão, enquanto eles construíram a outra. Mas caiu. Caiu o estuque de cima, o forro, né, de gesso. Mas que sorte que não tinha ninguém lá, Não tinha ninguém dentro, mas podia, né? Mas podia Estava ter. rachado. A destruição da nossa primeira catedral, aquilo foi um crime contra o patrimônio histórico. Querem construir, construam, mas em outro local, com tantos terrenos, né? Que Toledo continue aprazível como ele é. E aquilo, engenharia, sei lá, quem condenou, que pediram que não tinha conserto. Aí o padre, o vigário, que era daquela época, a diretoria era outra. O presidente, mais o pessoal da diretoria, resolveram derrubar, demolir.
Mas era uma igreja que não precisava demolir. Aí, para ver a verdade, como aconteceu, que as torres, existe até a foto, que as torres tocaram amarrar uma patrola, uma máquina, para poder engatar um cabo de aço para tombar ela, porque não queria nem tombar, né? De tão bem alicerçada que estava, né? O senhor aí, cinema em Toledo, outro problema, cinema. Mas como assim, cinema aqui? Isso aí é loucura. E eu já estava estudando como é que se projetava um cinema, como é que era um filme, como é que era isso e aquilo. Aí o Lorival, que ele trabalhava na Maripá, pois vamos montar um cinema aqui, vamos dar um jeito, vamos arrumar um projetor aí e tal. Foi para São Paulo, trouxe da RCA Victor, 8mm. O Lorival Mendes, né, ele trabalha na contabilidade da colonizadora, chamavam colonizador naquela época. Né? Então aí diz o Lorival, e eu como trabalhava no balcão ali, tá, você entende esse negócio de cinema? Eu já li sobre esse negócio, o Lorival vem com essa máquina, instala aí, mas o Lorival aqui, mas a luz era motor, a lâmpada para projeção, ele trouxe uma lâmpada de 1000 watts, mas aqui, como é que não pôr 1000 watts aqui se o motor não vai, o motor não vai aguentar, vai apagar. Puxa, mais um problema, Zé, mais um problema. Então vamos usar uma lâmpada de menos. Pediu lá para os técnicos, mandaram uma lâmpada de 500 watts, tá? Instalaram a máquina, uma tela de 3 metros por 10, 3 por 10, né? Em cima do Café Imperial aqui. Em 1949 funcionou o primeiro cinema em Toledo, que eu acho que era o único na região aqui, 8mm, né? Estava lembrando o nome do filme, Império da Desordem. Do faroeste americano, né? Todo mundo ficou empolgado. Oh, muito cinema, muito. Depois que nós mudamos lá para o outro hotel, aí ficava prático, né? Muito, muito. Todo final de semana a gente ia assistir o filme. Porque aquela vez eles vinham lá uns 15, 20 quilômetros a pé para vir assistir ao filme que vai ter. Eu trabalhava na eletricidade, consertando rádio. Eu entrei no departamento de eletricidade da Maripá. Só tinha essa firma ali. E daí o meu patrão na eletricidade, na oficina lá, era o Otto Clajos. No porão eu estava observando um técnico de 3 passos instalar a estação de rádio, a primeira, que está ali agora, só que trocou de nome, Colmeia. Ele instalou a Rádio Colmeia aqui no Café Imperial, de antigamente, né? Ele se mudou para Cascavel para instalar outra Rádio Colmeia em Cascavel. E depois, quando a Rádio Colmeia aqui foi negociada, eles trocaram de nome. Quando o Dr. Campagnolo comprou, ele colocou Rádio Guaçu. E depois outra. Em 1950 saiu a Copa do Mundo, né? Você lembra, né? Aí o pessoal ali, Copa do Mundo, transmissor, diz o Lorival, vamos usar o nosso amplificador aqui com alto-falante e vamos pôr na janela do Café Imperial para transmitir o jogo, né? O Brasil estava empolgado, que estava ganhando de todo mundo, né? Todo mundo estava, dizer que a rua ali, era uma estradinha ali, ficou cheia de gente para escutar o alto-falante retransmitido pelo amplificador do cinema e mais um rádio para sintonizar, que eu acho que isso era a Farroupilha de Porto Alegre, ou a Rádio Nacional, a Farroupilha, estavam transmitindo esse jogo. Né? Então, quando todo mundo empolgado, o Brasil campeão, que decepção. Eu e o Valdir Formigueiro, tinha algum que só cuidava a entrada, que pegava assim os bilhetes, né? Quando veio a concorrência, a turma da Maripá construíram o Cine Guarani, foi construído o prédio e eles fizeram um cinema bom, um som um pouco mais forte, né? Melhor. E o Lorival viu a concorrência chegar, ele começou a construir o Cine Imperial. Fez um alicerce forte
e pouco maior também, e foi instalado a aparelhagem, eu ajudei a instalar, né? 35 milímetros, e já vieram novas máquinas. Então eu ia nas vilas com o que era dele, máquina, tudo, há alguns anos. E comprei a máquina 16 milímetros do Lorival. Eu troquei de carro para uma variante. Para carregar, eu tinha que levar motor, porque no interior não tinha luz, né? Tinha vezes que não cabia tudo no salão. Era salão da cidade, da vila, né? Mas às vezes tinha pouca gente, como sempre. Só tinha um filme. Mas os Mazzaropi, os Teixeirinha e aqueles faroeste, os faroeste italiano. A colonizadora, nós podemos fazer um jornal. E assim o seu Egon Berch, né, que era o diretor comercial, pois nós vamos dar um jeito. Você vê o que precisa, o que isso, que aquilo, nós vamos, a colonizadora vai repor tudo, tá. E assim foi. Em 1953 saiu o primeiro jornal, o Oeste, montado tudo à mão, né, manual. Levamos quase 4 dias para fazer esse jornal. O jornal era semanal, porque para fazer um jornal manual tinha que ser semanal, né? Porque tinha outros serviços que você não podia, tinha que atender. Então nós fazíamos assim, né? Quando a média de jornal era 800, 600, 800 jornal. Depois da gente montar o jornal, toda a chapa que imprimia o jornal, né? Você tinha que distribuir todo novamente nas caixas, tipo por tipo, para depois começar o outro jornal, a outra edição no caso, né? Então era problemático. Então, nós trabalhávamos, às vezes, quando era para fazer jornal, não tinha hora, começava lá às 7 horas e até 10 horas da noite. E naquela época a luz aqui em Toledo era motor, mas até às 10h30 tinha energia elétrica, depois escurecia. Aí, depois, com o tempo, eles construíram a usina São Francisco aqui. Era de lampião, no primeiro tempo, lampião a querosene. E depois, ultimamente, antes da energia vir, nós tínhamos lampião a gás, geladeira a gás, aquela TV pequenininha, bateria. Foi sofrido, porque a gente não tinha aquele ganho, né? Eu trabalhava por dia nas casas, eu pegava os filhos, punhava no carrinho e ia trabalhar na cidade, trabalhar por dia nas casas, para mim criar os filhos, mas criei, ninguém pereceu por fartas coisas, porque eu trabalhei, nossa. Eu lavava roupa para os outros, eu limpava a casa, eu pegava pedaço de terra para limpar soja, trabalhei de boia fria. E quando as crianças estavam grandinhas, eu dava uma enxadinha para cada um do lado do outro, carpindo junto com a mãe. Eu sei tudo quanto é serviço grosseiro, eu sei. Daí ele começou a trabalhar de pedreiro e eu ia ajudar. Porque ele ia arrumar ajudante, né? E às vezes não achavam, estavam todos trabalhando. E eu ia ajudar. Fazia o meu serviço de noite, eu passava roupa, eu lavava roupa, eu costurava de noite, para outro dia adiantar o serviço para mim ajudar ele. Tudo isso eu enfrentei. Graças a Deus eu venci. O cigarro, o fumo, ele foi descoberto, foi trazido para cá, acho que em 1950, por aí. Aí, não sei se a Souza Cruz já era estabelecida, mas ela incentivava esse tipo de plantio, né? E a região encheu dessa cultura. Tanto assim que meu pai ele era viciado nisso aí, como alguns meus irmãos, né? E a comunidade toda, eles tinham essa tendência do cigarro, né? E meu pai ele fumava muito, como outros muitos, né? Fumava demais, ele não fazia aqueles cigarrinhos de 10 centímetros, fazia aqueles charutos
15, 20 centímetros e fumava, né? Aí um dia quando se machucou, né? Foi mostrar uma terra para um amigo dele, se machucou no peito, né? E na época não tinha aquela, em 1959, aí não tinha aquela assistência médica, né? Puxa, você se machucou, vamos correr lá para o médico, né? Que era o Campagnolo ainda, né? Que estava iniciando os trabalhos dele na medicina aqui. Então não houve aquela assistência médica na época, né? Ele se machucou e largou para lá. Chegou em casa e falou para minha mãe, eu caí em cima de um toco e me machuquei. Isso foi em janeiro daquele ano. Em fevereiro, março, a coisa começou a piorar, piorar, piorar. Aí tivemos que forçar ele, levar ele para o Campagnolo aqui, né? Trouxemos ele para cá, quando foi tirado a primeira situação lá do corpo dele, o lado esquerdo estava condenado já, né? Estava todo branco. Curitiba também ficou um tempo lá, condenou, mandou devolver. Aí já era junho, julho daquele ano, 1961. Ficou no Campagnolo mais um mês, o companheiro falou, não posso fazer mais nada. Câncer, já afetou os dois lados. Aí foi até novembro daquele ano, ele faleceu. Que para nós foi assim uma derrocada, né? Porque não se dava importância para a mulher em casa. A mulher era assim um ser à esquerda. Você está ali para trabalhar, para lavar louça, era essa a situação da mulher, eu sempre falo isso. E isso me chateava muito. Então minha mãe não tinha, vamos dizer assim, não tinha palavra positiva. Tem que ser assim, eu quero daquele jeito. Não, é assim que tem que ser e acabou. Isso leva uma certa decadência da família, né? Eu sou obrigado, porque isso que aconteceu com a nossa família foi a decadência de não se transmitir a pessoa que precisa do assunto. E eu não sei até hoje por que esse ser humano que é a mulher não tem que tem toda essa força em si e não consegue pôr para fora e não consegue convencer a sociedade de que ela tem muito mais valor que qualquer um de nós. Eu acho que as mulheres conseguiram segurar os maridos aqui. Se elas não tivessem vindo junto com eles não aguentariam. Havia dias que o meu pai pegava a mãe, iam de caminhonete visitar os colonos para dizer que não desistissem, que acreditassem que isso aqui ia ser uma grande coisa, que não fosse embora, né? Aí a gente via quando a mãe chegava em casa que ela estava assim, abafada de ouvir conversas que as mulheres contavam, as dificuldades que enfrentavam, sabe? Daí, de noite ela começou, né, que ia dar parto, né? Aí o vizinho lá foi pegar o cavalo e foi atrás para a parteira, né? Ela atrasou, viu? Daí eu fiz o parto dela mesmo, sozinho. Quando ela voltou, já tinha ela dado banho, já tinha cortado o umbigo, tudo certinho já. Eu fiz mesmo. Tinha que fazer fogo para esquentar a água, para pôr a tesoura dentro, para cortar o cordão umbilical, né?
Aquela vez não tinha fogão a gás, nada, tinha que fazer fogo. Eu escutei quando eles estavam... Mas deu tudo certo. Não deu nada de infecção, nada. Eu tinha, acho que 11 anos, por aí. Quando que eu saí da loja, eu vi aquele barulho, que nem... De repente eu olhei assim para cima, eu vi aquele helicóptero. Gente do céu, eu não sabia que era helicóptero. E eles viram que só tinha eu na rua ali. Só tinha eu, estava levando as comprinhas lá. Quando eu vi aquilo, eu saía disparada. Eu corri para baixo, mas corri. Tinha perninha boa, né? Corri, ele me acompanhando com o helicóptero. Eu cheguei em casa assim, sabe? Quase desmaiei. Falei, mãe, tem os caras de disco voador aqui que querem me pegar. Daí ela olhou, deu risada, sabe? Ela falou, não, Neiva, esse é o helicóptero. Daqui a São Paulo era estrada de chão. Quando chovia? Chovia era Hotel Gabina. E assim ia. Eu cheguei a fazer 21 viagens num ano no Rio de Janeiro de feijão preto. E a loja foi construída tudo com o dinheiro do feijão. E um ano fizemos balança, deu 136% de lucro, por causa do feijão. Tanto que valia o feijão. Não tinha feijão no Rio, eles brigavam. Quando chegava lá, esse feijão é meu, esse é meu, eu quero ele. Toledo é um fenômeno. É uma cidade que era praticamente construída por uma dúzia de famílias numerosas, que vieram daqui do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina para cá, e que se transformou nessa cidade que é hoje um centro agroindustrial, educacional, cultural e, por que não dizer, de uma indústria muito producente e sempre em crescimento. Toledo foi, a atratividade das terras de Toledo foi o potencial madeireiro. Ao longo do tempo, à medida que essas madeiras foram se esgotando, esse potencial madeireiro foi sendo substituído pelos criatórios e pela lavoura comercial. Mas lá nos primórdios ainda da colonização de Toledo, além dessa produção agropecuária, também houve investimento na transformação. Tanto é que o frigorífico pioneiro foi um investimento à época singular na região. Esse frigorífico pioneiro, ao longo do tempo, vai se transformar na Sadia Frigrobas, que hoje é a chamada BRF. E a BRF foi o embrião para que a gente tivesse hoje um polo de nutrição animal que é muito significativo na região. Atualmente, Toledo tem duas estruturas produtivas muito significativas. Uma é agroindustrial, que é o polo de nutrição animal, e o polo de transformação agroalimentar. E tem também hoje a estrutura farmacêutica. Porém, a estrutura farmacêutica hoje, o grande impacto nela está na transformação da base produtiva do município, que era uma base produtiva muito focada em recursos naturais e agora mais e mais entra numa base produtiva focada na economia do conhecimento. Não apenas a questão farmacêutica, a produção de fármacos, mas também a área de tecnologia da inovação, da informação, que está sendo muito significativa. Ou seja, hoje, o impacto do bioparque, de todo o investimento na farmacêutica, de todo o investimento em tecnologia da informação, põe Toledo como uma cidade muito inovadora no contexto da região. Toledo foi uma cidade que sempre se preocupou na educação. Basta dizer que já em 48 chegaram o Colégio das Irmãs. Já começou uma educação, menos tinha, né, uma coisa. E depois começou o Colégio La Salle também, com o ginásio. Na época do ginásio, quando nós começamos o ginásio, que era de 5ª e 8ª série, né, só tinha em Ponta Grossa, Londrina. De lá para cá, toda essa região não tinha isso aí. Quer dizer, para Toledo é uma grande coisa. Inclusive, tinha colegas que estavam comigo que eram de Foz do Iguaçu, que eram de Guaíra, que eram do Mato Grosso, né, que eram de Cascavel, que estudavam aí. Nós sempre fomos bem servidos de instrução, na parte de instrução. A Prata Dona Dulce, eles precisavam de farmacêuticos formados, que eles chamam de farmacêutico de cadinho, que aprenda para fazer remédio mesmo. E não tem. Por isso que a Universidade Federal de lá está especializando para isso, para ter farmacêutico especializado para trabalhar na formulação dos remédios. Porque se a gente um dia vendesse a Prata e Dona Dulce, com certeza a gente ia amealhar muito dinheiro. Mas por que nós vamos levantar amanhã cedo?
Qual o propósito? Tem que se ter objetivos na vida. E aí, quando foi para fazer a sucessão, chegou a pergunta, o que nós vamos continuar fazendo? E faz muito tempo, e nós assim, eu e o Luiz, nós tivemos muita dificuldade para estudar. Nós estudamos em universidades públicas, e nós tivemos que lutar muito para conseguir estudar, porque a gente não tinha como sobreviver, então a gente trabalhou, e a gente trabalhou muito duro. E aí chegou a conversa na nossa casa, entre eu e o Luiz, que de repente nós poderíamos fazer um parque tecnológico, fazendo a sucessão na Prata e Dona Dulce e criando um parque tecnológico. Então eu e o Luiz criamos o parque tecnológico, que é o Bioparque. E o que tem tudo nesse bioparque? Esse bioparque tem assim uma essência que veio de, quem sabe, do Canadá, dos Estados Unidos, da Europa, da Alemanha, de muitos países onde a gente visitou parques tecnológicos para ver exatamente o que se faz tudo num parque tecnológico, o que é importante ter ali dentro. Claro que nós sabíamos o que nós queríamos, mas a gente queria fazer muito bem feito. Bom, uma das coisas que o Bioparque precisa ter e que é importante são as escolas, para que a gente consiga elevar o nível sociocultural das pessoas e educativo também. Então, quando fizemos a sucessão, uma das partes importantes que nós tínhamos que ter dentro do Bioparque foi uma universidade. E ali nós fizemos o Bioparque Edu. A gente construiu um prédio que carinhosamente eu chamo de Chalana, porque ele é ovalado. Também, junto com a UFPR, nós negociamos e ali foi construído um prédio que foi inteiramente doado para a Universidade Federal do Paraná, para que os estudantes de medicina pudessem continuar seus estudos e que a universidade continuasse aqui em Toledo. Isso é uma coisa fantástica. Dentro do Bioparque, a parte da educação, para nós, eu diria que é uma das partes essenciais, porque ali nós estamos educando as pessoas, nós não só olhamos para crianças, as crianças são de todos os níveis. Nós, por exemplo, temos lá dentro o Clube de Ciências, onde as crianças vão lá para brincar com química, com física, com biologia, com robótica. E tem professores que acompanham eles sempre no contraturno. Isso para nós é importante, encantar as pessoas com ciência, porque o mundo precisa ser melhor. Meu pai, Oscar Silva, era um idealista. Ele dava aula de matemática, português e filosofia. Então, a participação dele na formação da cultura de Toledo é até hoje elogiada por todo mundo. Ele era um devorador de livros. Ele tinha a maior biblioteca particular do interior do Paraná. Era aqui em Toledo a biblioteca dele. A biblioteca dele depois foi doada para as escolas e para o Centro Cultural Oscar Silva, que é a biblioteca pública. Papai teve muita amizade com Jorge Amado e outros escritores nordestinos e convidava esse pessoal, vinha todo mundo para cá. Aí que se criou Semana Pedagógica, Semana Cultural, com participação de escritores de renome nacional. Câmara Cascudo, mas gente do mais alto calibre. E esse título de Toledo Capital da Cultura veio justo naquela época, com o primeiro festim e concurso de contos, o conselho atuava, né? O carnaval era de praxe, não podia ter, né, sem ter carnaval de rua. E isso era sempre por responsabilidade da Secretaria da Cultura. Naquele tempo eu trabalhava como coordenadora do Centro de Criatividade, depois já não teve mais. E nós fazíamos as alegorias todas lá, criadas por nós, feitas por nós, dentro do Centro de Criatividade. Naquela época a gente começou o conjunto musical, tinha o conjunto dos ritmistas, tudo na base da guitarra, no contrabaixo, uma musiquinha de iê-iê. É a primeira que começou aqui, de fato, nesse estilo de música, sabe? Que antigamente só tinha essas bandinhas mesmo de tocar retetê, que a turma chama.
E a gente começou, fez muito sucesso, porque o pessoal já se sentia mais atualizado, mais moderno, nosso conjunto, sabe? Até a fotografia era difícil, nem todos tinham fotografia e tiravam, né? Isso aparecia cada 2, 3 anos, aparecia um fotógrafo, né? Então, para tirar foto era difícil esse tipo de coisa na época, né? Bom, além de nordestino, nós éramos negros. Apesar de em outras partes do país nós sermos considerados morenos, aqui era Schwarz, que é negro em alemão, ou Scorsi, que é negro em italiano. E a comunidade aqui, a sociedade, era basicamente de italianos e alemães e polacos, poloneses. Os italianos tinham recurso, os alemães também. Então havia carência de mão de obra. E essa mão de obra foi buscada, foi convidada, então vieram. E vieram também por Boia Fria, e todos se localizavam na chamada Vila Brasil. Por que Vila Brasil? Porque era de brasileiros para eles. Eles consideravam os negros brasileiros. E eles não se consideravam brasileiros. Italiani e Deutsch. Então nós tivemos dificuldade, não só por sermos nordestinos e negros, mas porque viemos morar na região que era exclusiva deles. Nós não fomos para a Vila Brasil, para a Vila Operária. Nós viemos para o centro e foi difícil, mas acontece que nós tivemos uma coisa em favor. Meu pai era coletor federal, era como um militar, era a época da ditadura militar. Eu cheguei em clubes e ser barrado na porta, porque eu não podia entrar por ser negro. Mas falavam mesmo, negro não entra aqui. Aí um ou outro que vinha falava assim, esse aí é filho do coletor federal. Ah, é filho do coletor federal? Ah, então pode. Nós dançávamos, era um bicho, né? Tinha clube aí, nós dançava. E dançava mesmo. Não dá. Agora Rondon era meio. Tinha aqueles balinas lá nós íamos, mas lá os alemães para correr. Na Schwarz. As moças começaram a dançar com nós e os rapazes começaram a chorar porque dançavam com os palmeteiros, com aqueles Schwarz. Mas, a importância da colonização japonesa quando chegaram aqui em Toledo foi porque era a visão, né? Terra boa, como fala, produtiva. E hoje, a sociedade japonesa dentro da sociedade toledana, ela está bem agregada, a gente tem que ainda trabalhar muito, né, para que a gente incorpore isso na sociedade de Toledo. Mas isso é um trabalho que não é uma década, e sim tem que ser uma geração, um século, né? Chegamos aqui em Toledo dia 9 de julho de 1957. E aí o Ernesto, a família do Ernesto chegou aqui na cidade ou chegou em algum sítio? O meu pai arrendou terra lá uma chácara do Valdomiro Belotto para plantar verdura. Certo. Aí meu pai plantava verdura, eu com bicicleta tinha que sair para vender na cidade. Morava mais ou menos 4 quilômetros lá. Da cidade, né? Da cidade. Certo. Aí meu pai comprou a chácara em redor aqui, aí era tudo mato. Aí tinha que ajudar ele a derrubar mato, construir casa, tudo. Então tinha pouco tempo também para ficar brincando, sempre está trabalhando, né? Sempre trabalhando. Certo. Bom, eu acho que cada povo, né? Eu acho que é importante que você guarda alguma coisa da origem. Da minha origem oriental, da origem japonesa, o que eu guardo até hoje, e eu transmito para os meus filhos, é a disciplina. A disciplina, a dedicação no estudo, né? O respeito. Os orientais, eles têm muito respeito pelas pessoas de idade, né? Por causa dessa disciplina que a gente tinha, né? Eu formei na Faculdade de Medicina da Federal do Paraná, em Curitiba, em 1970,
E desde 1971 estou radicado aqui em Toledo. Eu sou formado há 52 anos, né? E estou em Toledo praticamente há 51 anos. E a minha vida profissional foi tudo dedicada aqui em Toledo. Eu vejo que tem muitos médicos que já formam e acham que dar plantão é muito sacrificante, ninguém quer dar mais plantão e tal. Mas eu com 52 anos continuo dando plantão. Dedico o tempo integral à minha profissão, apesar de exercer outras funções, né? Tudo que se plantou aqui deu fruto e está sendo colhido, muito bem colhido. A Praça de Dona Dulce é consequência do processo desenvolvimentista, não só de Toledo, mas de todo o oeste do Paraná. E ela veio para cá porque aqui ela teve mais condições de desenvolver, por poder contar com mão de obra também especializada das faculdades daqui. Então ela fez um estudo e viu que aqui era o melhor lugar. E hoje ela está devolvendo para Toledo aquilo que ela recebeu. O Bioparque, por exemplo, ele já não é nem de Toledo. Ele já é uma conquista do Paraná, do Brasil. Ali é aquilo que eu disse antes. Você planta e vai colher no futuro. Toledo plantou e está colhendo agora. Estamos em Toledo há quase 29 anos. Esse final de ano a gente completa 29 anos de existência aqui. E eu tenho que dizer que nós somos muito felizes em ter escolhido esta cidade para que a nossa empresa prosperasse e que tivesse todo esse envolvimento com a comunidade de Toledo. Isso é uma coisa fantástica. Eu ando muito pelo mundo e, para mim, ir para casa significa voltar para Toledo. Toledo é uma cidade maravilhosa, tem um povo acolhedor, se trabalha muito bem com todas as instâncias de prefeitura, vigilância e tudo isso, e com a comunidade em geral. As pessoas são incentivadas fortemente a estudar e a crescer a nível de patamar, de vida, de ter vida melhor. E eu tenho certeza que muita coisa ainda está por vir. Assim é o nosso envolvimento com Toledo. É algo muito profundo. Isso é algo que se enraizou. Com certeza, né? Porque a evolução da cidade é as indústrias, né? Não tem nem o que dizer que as indústrias trazem prejuízo. A indústria traz benefício para a região. O plano diretor ele é formado por engenheiro civil, arquiteto, sociólogo, especialista na área de educação e especialista também na área de administração pública. Então eles fizeram durante um ano, um e pouco que vieram aqui, montaram todo um projeto de como devia ficar Toledo, como é que Toledo devia se comportar daí para diante. E a gente conseguiu até num preço razoável na época, que a gente pagou a superina, e depois quando terminou o plano diretor, eu acho que três daquelas pessoas que vieram para cá, continuaram aqui em Toledo para acompanhar esse plano diretor, sabe? Não dá para as pessoas, o cara que fazer um loteamento, fazer do jeito que ele quer, não. Ele tem que fazer daquele jeito que a prefeitura está estipulado no plano diretor. É muito bom. E cada um que veio para cá, não importa se era homem, mulher, moço, moça, fez o seu trabalho, sabe? Toledo é uma somatória de um pouquinho de cada um. Aquilo que ele sabia fazer, ele desenvolvia bem e cada um acrescentou, conforme Toledo foi crescendo, depois passou a município, né? E cada um trazia a sua bagagem cultural e acrescentava sempre para melhorar a cidade, né? Eu gosto de Toledo. Eu amo Toledo. Nasci aqui, se eu pudesse nascer, mas eu queria que Toledo aí ficasse pequenininho como ele era e começasse tudo de novo, porque
Hoje Toledo está muito grande para mim. Está muito grande, muito movimentado. Mas eu amo Toledo. A gente se sente até perdido. Porque se fosse eu numa rua agora, eu não conheço mais. Aquele tempo e agora, tudo, por tudo. A gente deixa de ir para a cidade, vamos supor, 8 dias, se é o mês que fosse, já vai ter diferença. É muita revolução, muita coisa. O Toledo está crescendo bem demais quase. E se falar a verdade, uma coisa falar para vocês, depende da televisão, eu gosto de Toledo, mundo. Toledo é a cidade que está indo, Toledo é a cidade limpa, Toledo é a cidade séria. É uma cidade, Toledo, pode dizer assim, habita. Todo toledense pode ter orgulho de estar dentro de Toledo. Uma lembrança eu levo, como morrer hoje eu levo a lembrança. Toledo é uma cidade boa. Pode sustentar Toledo, que Toledo é cidade. Quando por aí, agora eu estou pouco saí, faz uns 3 anos que estou aqui, né? Agora sai, me admiro de ver tão bonito Toledo, cidade boa, casa boa, carro bom, sento ali. Eu já até brinquei, estou contando os carros para entregar. São carros bons, como é que está ruim? E com as vizinhas, eu tenho amizade com todos. Graças a Deus, até hoje, eu não posso dizer esse vizinho é ruim ou aquele é ruim. Eu me dou com todos. Sempre respeitando o jeito de cada um. Porque eu tenho um jeito, um ritmo, né? O outro tem outro jeito, foi criado diferente. O outro tem outro jeitinho. É na comida, é no falar, é no caminhar, em tudo, né? Mas eu respeito, cada um respeita o seu jeitinho de cada um. Mas eu me dou com todos. Eu não olho a cor, nem a raça. Não, para mim são tudo irmão, tudo irmã. Eu me dou com todos. Porque o professor lá, quando escreveu numa palestra, numa resposta que ele deu, digo, olha, vocês daqui uns anos, 20 ou 30 anos, vocês vão ter o mundo na palma da mão. Todo mundo para lá, mas palma da mão, isso é impossível, né? A gente que sabia que para fazer um rádio ou qualquer coisa precisava de muito material. Agora, telefone, palma da mão, isso aí não dá para acreditar. Porque hoje, por exemplo, mais um pouco, fala até com São Pedro, se for celular, né? Fala hoje, vê, por exemplo, eu vejo aqui, olho no celular, vejo lá a fazenda, lá onde tem os piá, lá no sul, no Mato Grosso, vê tudo, vê lá, por exemplo, vê na Itália, onde quiser. Eu tenho assim um amor muito grande por Toledo, já era para estar morando fora daqui, Cascavel, já com, e vou morar em tal casa. Não, eu não quis sair do meu ninho, da minha cidade aqui, onde eu cresci, onde eu vivi, onde eu vi meus filhos crescerem. As árvores que vocês veem aqui foram todas a mãe plantou. As pitangueiras, as alés. Ela trouxe mudas, quando ela veio, ela trouxe mudas lá de Porto Alegre para plantar aqui. E hoje estão aí fazendo sombra, né? Nos agasalhando. Então, que a juventude estude, vá para fora, veja novos horizontes, mas voltem com ideias modernas, mas sempre não esquecendo o passado. Não esquecendo cada um que pôs o seu tijolinho para que Toledo fosse o que é hoje. Volta pro chão de amor tropeiro, Paraná. Nossas belezas sobram aos olhos de quem vê você chegar. Aventureiro, volta pro chão de amor tropeiro, Paraná. Nossas belezas sobram aos olhos de quem vê você chegar. Para ser bicho do Paraná, é preciso aqui ficar.
valorizando este chão, cultivando a plantação. Pra ser bicho do Paraná, é preciso aqui ficar, valorizando este chão, cultivando a plantação. Do milho nasceu o arroz, no tinido algodão. Na cor escura do café, fomos rei que nem Pelé. Pra completar a seleção, convidei sem avisar o soja pra ser campeão de plantio e exportação. Aventureiro, volta pro chão de amor tropeiro, Paraná. Nossas belezas sobram aos olhos de quem vê você chegar. Aventureiro, volta pro chão de amor tropeiro, Paraná. Nossas belezas sobram aos olhos de quem vê você chegar.